Ba-dum-bum, doo-doo-doo, doo-doo, ba-dum-bum, doo-doo-doo, doo-doo, ba-dum-bum, doo-doo-doo, doo-doo, ba-dum-bum, doo-doo-doo, doo-doo. Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very. Fala, turma! Bem-vindos a mais um programa Jeito Goiano. E hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que é o sonho de boa parte dos brasileiros: imóveis. E a gente teve um bate-papo com o Diego Amaral, o especialista no direito imobiliário. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com advogado especialista em direito imobiliário, Dr. Diego Amaral. Seja bem-vindo ao programa Jeito Goiano e ao Fica a Dica. Muito obrigado, para mim é um prazer falar com todos os telespectadores e falar com vocês aqui para orientar um pouquinho mais sobre direito e mercado imobiliário. E a gente vai falar de um assunto que eu acho que é muito importante porque, assim, a casa própria é o sonho de todo mundo. Uhum. E isso acaba gerando muitas dúvidas quando a gente vai comprar uma casa, quando precisa ver um contrato ali, financiamento, Minha Casa Minha Vida. E hoje a gente vai esclarecer um pouquinho disso tudo para quem está em casa. Vamos lá? Vamos lá. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente. Eu vi que tiveram algumas mudanças no programa Minha Casa Minha Vida, ampliou a faixa de quem pode participar ali do programa. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente quem é que pode agora, casas até de qual valor que a gente pode comprar nessa nova faixa. Importante fazer só uma breve introdução. A Caixa Econômica Federal, e aí muitas vezes isso é seguido pelos demais bancos, principalmente privados, até por uma concorrência entre os bancos, o que é muito saudável para o consumidor. A maioria da população brasileira adquire um único imóvel na sua vida toda e por isso é um bem tão importante. Normalmente o bem mais valioso que nós adquirimos, enquanto cidadãos vinculando, né, essa casa própria. A Caixa Econômica Federal, todos os anos, ela libera linhas de créditos especiais. Então já é algo tradicional que os consumidores ficam ali aguardando. A Caixa ela detém a maioria dos financiamentos imobiliários no Brasil e por isso ela consegue ter uma liberdade maior de trabalhar principalmente as taxas. Nós temos basicamente dois tipos de financiamento pela Caixa Econômica Federal, que é o SFH, que é o Sistema Financeiro da Habitação, e o SFI, que é o Sistema Financeiro Imobiliário, de imóveis, né, vinculado realmente ao financiamento de imóveis. E o Minha Casa Minha Vida estaria dentro do SFH, Sistema Financeiro da Habitação, que hoje tem um limite para a compra de imóveis que vai de 1,5 milhão dentro do SFH a 2,4 milhões. Ou seja, aumentou muito a capacidade e valores segundo os quais as pessoas podem investir no imóvel próprio. Hoje, um imóvel de R$2 milhões muitas vezes é até considerado um imóvel de alto padrão. O sistema financeiro imobiliário, né, o SFI, ele não tem um limite específico de valor do imóvel, podendo também ser utilizado, uma outra linha de crédito a ser utilizada. No SFH se usa a TR, a taxa referencial, aquela mesma usada na caderneta de poupanças. Agora, com essa atualização da Caixa Econômica, eu estou até com uma colinha aqui para poder dar informação de maneira correta. No SFH, a sua taxa vai diminuir de acordo com o seu relacionamento com o banco. Se é uma conta muito antiga, se os outros requisitos, como os pagamentos das parcelas estão em débito automático, entre outros serviços utilizados junto ao banco, você vai tendo uma redução de taxa. Por exemplo, sem relacionamento algum com o banco, vai ser uma taxa de 11,49% ao ano de taxa para financiamento pelo sistema SFH com a taxa referencial. A bonificação 1, que é o que eles chamam, 11,29% ao ano, bonificação 2, 11,19% ao ano, e a customizada, que é aquela das pessoas que têm maior relacionamento com o banco, será de 10,99% ao ano, o que representa uma taxa de menos de 1% ao mês. É uma taxa muito atrativa.
Nós também temos essas vinculações para imóveis comerciais, onde as taxas serão maiores, tá? E também tem essa vinculação no SFI, onde elas vão variar de 12% ao ano sem relacionamento e podem chegar a 11,80% sem relacionamento. Bom, no sistema de financiamento imobiliário, são essas taxas de 12 a 11,80. Alguém pode pensar assim, nossa, doutor Diego, mas é muito pequena a diferença, 0,20. Mas não todo. Quando a gente imagina um financiamento de R$1 milhão, R$1,5 milhão de reais, sendo realizado ao longo de 30 anos, 35 anos, nós temos aí uma economia em milhares de reais para essa pessoa que adere a esse programa, nesse caso da Caixa Econômica Federal, que começou a valer no último dia 23 de fevereiro. Foi quando começou a valer esses novos limites para o sistema, o SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação, e o Sistema de Financiamento Imobiliário, que é o SFI. A gente falou desse valor que o senhor até comentou, pode ser considerado até um imóvel de alto padrão. E aí, a gente tem ali, naquela faixa de 500 mil, o que muda? A taxa de juros, por exemplo, muda para esse empréstimo, para esse financiamento do Minha Casa Minha Vida, para esse de maior valor? Ou a taxa de juros é a mesma? Então, esse é um excelente ponto, porque o programa Minha Casa Minha Vida, com as suas expansões, desde quando surgiu, hoje ele vem cada vez mais agregando mais potencial de pessoas dentro do seu programa. E o programa Minha Casa Minha Vida, ele tem, em regra, uma taxa de juros pré-fixada, determinada. Então, ela independe, por exemplo, da Selic, que naturalmente vai ter um impacto nos outros tipos de financiamento. Hoje nós temos uma Selic a 15%, no Minha Casa Minha Vida não, o que é muito interessante para quem opta em fazer essa aquisição. No Minha Casa Minha Vida, nós temos hoje vigorando 4 faixas, e é bom dizer isso para o telespectador que está nos acompanhando. O faixa 1 é de quem tem uma renda até R$ 2.850 por mês, com um subsídio muito alto e taxas menores. O governo paga grande parte do seu imóvel para você. Isso é bem bacana. No faixa 2, vai de R$ 2.850 a R$ 4.700, com imóveis de até R$ 264 mil, de 264 mil a R$ 275 mil. No faixa 3, a renda é de R$ 4.700 a R$ 8.600. A gente começa a entrar, segundo o que estabelece o IBGE, enfim, nas avaliações, dentro de uma classe média, de uma remuneração de classe média. Então, a renda vai ser de R$ 4.700 a R$ 8.600, com imóveis até R$ 350 mil. E nós temos agora a faixa 4, o governo, inclusive, chamou de classe média, que a renda vai de R$ 8.600 a R$ 12 mil, podendo ser adquirido imóveis até R$ 500 mil dentro dos programas de incentivo e, naturalmente, de melhor subsídios da Caixa Econômica Federal. Ou seja, esse é o programa Minha Casa Minha Vida ativo hoje em dia. E como que a pessoa que está em casa faz para comprovar? Por exemplo, eu quero comprar um apartamento da faixa 4. A renda que vale ali da casa toda, de todo mundo que mora naquela casa, e, por exemplo, eu e meu marido. É essa renda que vale ou só de uma pessoa? É essa renda que vale, é a renda somada, a renda acumulada. Como que você vai comprovar isso? Junto à Caixa Econômica Federal, que é quem detém os financiamentos desse programa, aquilo que for solicitado pelo gerente, né? Então, em regra, imposto de renda, se há uma declaração, se não há o imposto de renda ali, o comprovante de recebimento, né, o olerite da pessoa assalariada, da pessoa que trabalha via CLT, e a comprovação de que aquelas pessoas residem na mesma residência, podendo ter o acúmulo de renda para a aquisição daquele imóvel. E aí, se for MEI, eu acho que é uma dúvida muito frequente também. Eu sou autônomo, como é que eu faço para comprovar? Tem ali as declarações anuais que... As declarações anuais,
as declarações da contabilidade, a própria movimentação bancária, e entra naquela questão do relacionamento com o banco que eu falava, que comprova ali o recebimento daquela pessoa mês a mês. E aí, a gente vai caminhando para o fim, mas eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa quais são os pontos que a gente precisa observar ao comprar um imóvel, ali na hora de pegar o contrato, repassar, ver se está certinho, o que a gente precisa observar? Excelente pergunta, eu muitas vezes respondo isso em entrevistas ou em palestras no sentido de orientar realmente a população para aquilo que é tão importante nas suas vidas, que é a compra do imóvel próprio. Antes mesmo de chegar nessa fase do financiamento bancário, que a gente comentava aqui das facilidades que o banco está dando hoje, é importante pesquisar sobre a construtora, entender se aquela obra realmente vai ser entregue, qual que é o histórico dessa construtora de entregas de produto, seja no Minha Casa Minha Vida ou não. Além de pesquisar sobre a construtora, é um trabalho de detetive, entre aspas, que a gente faz mesmo, dá uma olhada no Instagram da construtora, dá uma olhada no site da construtora. Reclame Aqui, né? Eu ia falar agora, no Reclame Aqui, e veja o número de reclamações para a qualidade daquelas construções que já foram entregues, ou eventualmente alguma obra que não tenha sido entregue, para que a pessoa não deixe o sonho da casa própria virar um pesadelo. Então, a pesquisa sobre a melhor empresa para se entregar a esse imóvel dos sonhos de determinada família é essencial para a realização desse negócio. Posteriormente, procure um advogado. Procure um advogado da sua confiança e de preferência especializado em direito e mercado imobiliário. Muitas vezes, o consumidor não vai ter a noção de que aquela parcela que está sendo cobrada dele realmente vai ser aquela parcela, porque ele precisa analisar que vai ter uma correção, seja uma correção pela TR, taxa referencial, ou qualquer outro índice. Num imóvel, por exemplo, saindo dessa esfera de financiamentos imobiliários direto, quando se compra um imóvel na planta, em regra, se corrige pelo INCC, Índice Nacional da Construção Civil. Depois de entregue, isso pode virar IGPM. O que isso repercute na sua parcela? Cabe dentro do seu bolso? Então, além disso, quais são as cláusulas para fins de rescisão contratual, caso haja esse interesse? Quais são as penalidades, as multas? É importante que o consumidor entenda isso, e quem vai dar essas orientações é um profissional do mercado, né, um advogado que recomenda-se que seja procurado, porque é esse profissional que vai passar as orientações jurídicas cabíveis para aquisição desse negócio. Diferente do corretor, que tem uma importância muito grande, mas na esfera das melhores condições de mercado, do melhor preço, das melhores oportunidades. Fechado isso com o corretor da sua confiança, procure o advogado para ele te orientar em relação ao contrato. Até porque existem documentos ali, depois que você compra, que você também tem uma taxa, às vezes você não coloca isso na conta inicial. Por exemplo, a escritura, ela tem um valor. Escritura, registro, eventuais seguros que devem ser adquiridos junto com aquele financiamento. Então, existem algumas situações que precisam ser analisadas. E aí existe outro ponto que eu acho que a gente precisa falar, que é olhar no contrato e, assim, isso ficar bem claro. Por exemplo, a construtora não tem nenhuma reclamação ali de demora para entregar, mas pode acontecer dessa obra atrasar. Quanto tempo que a construtora pode demorar para entregar? Hoje a legislação específica da matéria fala que a construtora pode atrasar até 180 dias sem nenhuma penalidade em relação àquela obra que foi antecipadamente vinculada à entrega a uma data específica. Passados 180 dias, o consumidor poderá buscar a rescisão contratual por culpa da construtora, ou continuar com a espera do imóvel, buscando da construtora o pagamento de uma multa mês a mês, a cada mês de atraso em relação àquela data inicialmente prevista. Então é isso que estabelece. Tá certo, doutor, muito obrigada e volte sempre aqui no programa Jeito Goiano. Agradeço você, agradeço todo mundo que está nos acompanhando, e vamos falar mais sobre direito e mercado imobiliário, porque eu sei que é de curiosidade de toda a população. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. No dia a dia de uma empresa, cada decisão financeira importa.
No Sicoob Cred, seu negócio encontra um parceiro de verdade. Taxas mais justas, soluções completas e atendimento próximo. Empresas que cooperam crescem com segurança. Sicoob Cred, um bom negócio para o seu negócio. O mês de março é conhecido pelo Dia Internacional da Mulher e a gente foi até Aparecida de Goiânia falar com a secretária da Mulher, Carol Araújo. Fala, turma! Hoje o Papo de Amigos é com a amiga. A gente tá entrando no mês que é especial para as mulheres. Todos os meses são, né? Mas esse tem uma simbologia maior. Carol Araújo. Seja bem-vindo ao programa Jeito Goiano. Obrigada, eu que agradeço aí por poder participar, conversar um pouquinho mais aqui da Secretaria da Mulher e das trajetórias políticas aí de uma mulher. Olha, quando é um amigo mesmo que eu falo aqui, o pessoal já sabe, vai render o papo. Não, e o Léo é uma pessoa que tem muita história comigo e nós caminhamos muito e eu acho que no momento que eu mais precisei na política, o Léo estava ali comigo, companheiro, então é um amigo de verdade, que eu tenho muito carinho, muita consideração, que eu puder ajudar, eu sempre vou ajudar muito o Léo. Carol, e a gente falando disso, você é uma mulher jovem e está na política já tem bastante tempo. Sim. Como que surgiu esse interesse? Que hoje a gente vê menos interesse do jovem com a política e de mulheres participar mesmo ativamente da política, também não tem uma quantidade grande. Como que surgiu esse interesse na sua vida? Vamos lá. Eu acho que eu tô com 10 anos já que eu sou filiada ao partido, né, no Brasil, mas nós começamos toda a minha trajetória começou, acho que está no sangue desde criança, né? Eu não posso nem falar que foi quando eu comecei a mexer com a política, não. Porque quando criança eu era representante interclasse, representante de escola, eu já movimentava ali, mas nunca imaginava que aquela veia se tornaria uma veia política. Então já era líder, sempre gostava de liderar no meio das brincadeiras de criança, né? E aí, meu pai tinha um supermercado e tinha uma senhora que falava pro meu pai que Deus tocava no coração que ele tinha que entrar na política. E meu pai não queria em nenhum momento. E aí meu pai falou, se for de Deus, Deus encaminha. E chegou o partido lá em casa e meu pai acabou se filiando. E aí eu estava no meu último ano de faculdade, ali com os meus 19 para 20 anos. Eu resolvi assumir o supermercado do meu pai, para o meu pai sair na política. Mas aí eu cheguei lá e perguntei, tem juventude? Tem um presidente, mas não tem a vice. Você topa ser a vice? Eu falei, na hora. E nisso eu comecei a movimentar, militar. E hoje milito ainda na juventude, como presidente nacional da União Brasil, ainda da juventude. Antes da gente entrar na pauta da Secretaria da Mulher, eu quero te perguntar como que foi receber o convite, mas ao mesmo tempo, como eu participei, foi um convite muito desafiador. Assumir uma campanha majoritária com pouquíssimo tempo e uma chapa 100% feminina. Eu acho que foi a primeira vez da história e eu acho difícil ela se repetir tão cedo. Ser candidata a vice-prefeito, acho que foi um desafio, um aprendizado que vou levar para o resto da minha vida. Aí me sabia a dificuldade daquela campanha, mas eu falo que hoje, às vezes a gente tem uma musculatura e uma experiência que talvez se eu não tivesse passado muita coisa seria diferente. Eu era candidata a vereadora, né? E aí no meio do caminho o governador me solicitou que eu fosse candidata a vice-prefeita, né? Numa chapa que até a Márcia não podia, a gente foi caçado, nossos votos não foram válidos. Mas eu acho que o mais desafiador é ter sido muito nova, porque eu tinha 25 anos, né? Então, assim, tem hoje que eu paro, quando eu olho uma menina de 25 anos, eu falo, meu Deus, eu tinha a idade dela quando eu fui candidata a vice, que loucura! Mas faria de novo. E mulher. Eu lembro que na campanha eu tive muito problema com isso, porque os homens não acreditavam que mulher tinha capacidade, e a gente tem essa dificuldade até hoje, que consegue comandar ali uma prefeitura, uma secretaria. Então, assim, não tinha muito. As pessoas às vezes não davam muita credibilidade. Porque a Márcia não era muito conhecida, eu também não era tão conhecida assim, mas também muito nova, né? Muito menina. Mas eu vou falar pra você, na vida, pode demorar, mas quem sabe ainda chega uma chapa pura aí, quem sabe logo faz uma prefeita mulher.
E agora, falando da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, mês de março, a gente sabe que vocês planejam muitas ações. Mas antes da gente falar dessas ações, eu queria saber como que a Secretaria trabalha mesmo, o papel ativo dela. Vou dar um exemplo. Por muito tempo, várias cidades que a gente acompanhou, tinha aquela Secretaria da Mulher. A Secretaria da Mulher era uma secretaria que era cabide de emprego, Sim. ou aquela secretaria que o povo brincava que era a Secretaria de dar uma flor no dia 8 de março. E hoje a gente está vendo que essa política está mudando. A Secretaria vem trabalhando, a sua eu vejo mais de perto pela nossa amizade, mas em Goiânia também vem mudando. E queria saber qual que é a atuação mesmo da Secretaria da Mulher. Não é nem criticando as outras gestoras que teve no passado. Porque para você conseguir fazer políticas públicas para as mulheres, você precisa ter um prefeito do seu lado. E desde quando, na época da campanha do Leandro, a pauta mulher já era uma pauta muito importante para ele. Era o respeito, a valorização. E eu me lembro na primeira reunião de secretários, quando todo mundo, a primeira coisa que ele falou foi: minha pauta principal é a mulher. E aí ele me falou assim: eu quero um evento em março, isso ano passado. Deu um pânico, porque assim, não tinha recurso, não tinha funcionário, não tinha nada, como é que eu ia fazer um evento? E aí, hoje, a secretaria roda principalmente com a ajuda do governo do estado de Goiás. Então, a gente veio construindo. Mas se eu não tivesse o prefeito Leandro Vinelli e a primeira-dama Lana, muita coisa não tinha saído do papel. Mas a gente vem fazendo várias tratativas e principalmente unindo a rede de proteção, que eu acho que é a parte mais importante da secretaria, apesar da gente ter a capacitação, mas hoje a gente está até trabalhando um projeto de lei para deixar desenhada aqui uma política pública de verdade para as mulheres, que quando qualquer outra secretária que sair, ela tem ali o primário, secundário e terciário, uma forma de trabalhar, principalmente da violência. Se fosse um estatuto mesmo, né? Isso. Que aí é a parte que eu acho que nosso cargo-chefe aqui da secretaria. Quando a mulher ela sofre vítima de violência, hoje a gente tem um número muito alto de medidas protetivas, a gente está chegando quase a 3.000, a maioria ela tem uma dependência enorme emocional e ela tem uma dependência financeira gigante. Então, a delegada acaba nos acionando, a gente vai acionar os benefícios sociais, né? E fazer os encaminhamentos via rede, né? Então, vai para o Tribunal de Justiça, emite a medida protetiva, GCM e Polícia Militar, que também fica aqui na secretaria. Eles fazem acompanhamento da medida protetiva, vão na casa da mulher, mandam mensagem para saber se tem qualquer tipo de descumprimento. Ela precisando de um tratamento psicológico, encaminhando para a Secretaria de Saúde. Ela precisando de uma vaga de emprego, encaminhando para a Secretaria do Trabalho. Aqui na secretaria, todo mês tem curso de capacitação, e aí cada mês tem, de acordo com a procura. Então a gente aí tem 30 pessoas que elas saem com um certificado. Até o ano passado o certificado era da UFG, hoje o certificado é de outra instituição. E quando ela termina o curso, se ela está no CadÚnico, ela recebe o crédito social, que pode chegar até R$5.000, não é um empréstimo, é dado para ela comprar os seus primeiros materiais e começar a empreender dentro de casa. Ela estando no CadÚnico, ela recebe o Goiás por Elas, que também é um benefício do governo do estado de Goiás, que é a dona Gracinha e o governador Ronaldo Caiado, que é R$300 para ela tirar daquela dependência financeira. A gente ajuda com o aluguel social, que também é do benefício do estado de Goiás, e a gente tira ela ali da residência. Transferimos as crianças das escolas, caso for preciso, e fazemos esse acompanhamento aqui de, se precisar, não tem onde ela dormir, a gente coloca ela num abrigo. É uma rede completa. É uma rede completa. Né? Aqui tem a advogada que ajuda a fazer o processo dela familiar, seja separação, seja guarda dos filhos, encaminha também para a defensoria. Nossas reuniões da rede de proteção estão acontecendo toda sexta-feira, última sexta-feira do mês. Então, sexta-feira agora tivemos uma reunião que a gente está desenhando um fluxo de atendimento, porque muitas vezes a mulher ficava batendo cabeça e a gente tinha um maior número, todo mundo fazia uma parte, mas a gente não se comunicava, e às vezes a gente não conseguia dar, algumas ficavam no limbo, né? Então hoje a gente desenha em conjunto essa rede de proteção que ampara essas mulheres, e eu falo muito isso. As mulheres que morreram de feminicídio, quase 90% não tinha medida protetiva. A pauta da violência contra a mulher, infelizmente, no programa é recorrente. A Andressa tem um livro escrito
sobre. Então a gente sempre traz. E realmente o que a gente sempre vê psicólogo, pessoas da área repetindo é isso. Às vezes as mulheres não têm essa rede de apoio, principalmente financeiro, para sustentar os filhos, não ter um lugar para ficar. Então aqui a secretaria está trabalhando de uma forma que ela vai ter um auxílio financeiro, um auxílio de moradia, um auxílio psicológico. Então acaba que estimula as que não denunciaram a denunciarem também, né? Porque a principal causa de não denunciar, às vezes, é esse medo. Eu já tive muito, eu não tenho pra onde ir, eu não sei o que fazer, né? E às vezes não tem ninguém, eu falo assim, eu não tenho ninguém, nem familiar, nem ninguém, porque não é daqui, né? Também. A gente encaminha de volta pro estado, quando ela quer voltar. A gente compra passagem e a gente já mandou umas 3 embora já. Legal. Tive até uma moça que, muito nova, ela tinha 19 anos, veio pra cá, e aí ela desesperada, ela ficou, a gente tem um projeto com o Instituto Avon, então ficando em hotel, né? E aí a hora que saiu a passagem dela, ela foi embora pro estado, que ela residia com a família. Olha, esse projeto é muito legal. A gente espera que os números diminuam e as mulheres que infelizmente passarem por isso tenham coragem de denunciar, e aqui em Aparecida tem um lugar para procurar ajuda. E agora a gente vai falar das comemorações referente às mulheres. O mês foi preparado para ter várias ações voltadas para elas, e acho que o principal é uma corrida. Sim. Conta pro pessoal de casa um pouquinho como que tá a programação e principalmente das corridas. Vamos lá. A gente começa toda a nossa programação dia 5 com uma homenagem na Câmara de Vereadores, junto à Prefeitura e à Câmara, e homenageando algumas mulheres. No dia 9, nós vamos ter ali o Banco Vermelho. Eu não sei se vocês já viram, eles estavam lá na Praça Cívica. Então eles vai ficar aqui 30 dias aqui com a gente, ali no centro administrativo, que é o Banco Vermelho, que é uma luta contra o feminicídio, né? 13, 14, 15, nós vamos ter Goiás Social Mulher, com mais de 150 atendimentos, que é a Prefeitura e o Estado de Goiás, com benefício ao VG, SEDS, habitação, área da saúde. É um Goiás Social para mulher, mas atendemos homens e atendemos toda a população. Na área da saúde tem exames também voltados para as mulheres? Tem exames, acho que tem mamografia, Papa Nicolau, oftalmologia. Eu vou mandar para você todo o card, e aí você cita que são muitos eventos, Mães de Goiás, o Goiás por Elas. A gente vai entregar mais de 200 cartões aí de mulheres que têm medida protetiva. Dia 15, aí eu acho que é o nosso cargo-chefe, o que está todo mundo aguardando mesmo, é a Corrida das Mulheres. Desse ano vai ser para 3.000. Vão poder correr homem, mas nosso intuito é atingir as mulheres, mas é para não ter problema com os homens que correm na pipoca, para não tá todo mundo assegurado ali, para não correr nenhum tipo de acidente. Então, mas nosso foco é as mulheres. E no dia 26, aqui na secretaria, nós vamos ter um dia de beleza, onde a gente vai atender aí mulheres carentes ou que querem voltar a sua autoestima, né? E aí vamos ter palestra, esmaltação, massagem. O dia de princesa. O dia de princesa, seria isso, um café da manhã. E a gente vai estar aqui recebendo as mulheres que chegar aqui na secretaria e querer participar do nosso evento. Olha, Carol, um prazer falar com você pela primeira vez aqui no programa, mas o programa está sempre de portas abertas. Eu tenho certeza que a Andressa vai querer falar com você, porque essa pauta da mulher é uma pauta que ela fala muito, defende muito, e o nosso programa, por ser TV aberta, mas também a gente repercute na internet, a gente quer atingir o máximo de mulheres que precisam de ajuda. A casa aqui também está aberta, fique à vontade de vir quando quiser, fique à vontade de vocês que querem conhecer o projeto. A gente está aqui sempre recebendo voluntário, recebendo, como diz, amigos, e o que precisar, a casa é de vocês aqui. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Fui! Fazer parte de algo maior transforma o jeito de cuidar do seu dinheiro. Nós somos o Sicoob Secov Cred, uma cooperativa de crédito que existe para apoiar você. Aqui, abrir uma conta é simples e você ainda conta com atendimento humanizado, soluções financeiras completas e participa das decisões. Na cooperativa, você não é cliente, você é dono.
Venha fazer parte do Cicobi Secovi Cred. E aí, curtiu o programa de hoje? Se você quer rever alguma dessas matérias, corre lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/programa Jeito Goiano. Lá tem essas 2 entrevistas na íntegra, porque aqui a gente não conseguiu colocar tudo. Mas aproveita também para seguir nossas redes sociais, @programa Jeito Goiano. Espero vocês na próxima. Fique com Deus. Follow cherry, loving you is